Em 2019, eu estava produzindo vídeos na igreja. Como eu tinha desempenhado esse dever por muito tempo e tinha alguma experiência e habilidades, eu era eficiente nesse dever. Meus irmãos tinham alta estima por mim. Os irmãos de outro grupo me procuravam quando encontravam problemas. E às vezes, até mesmo o supervisor me fazia perguntas técnicas. Tudo isso me deixava muito feliz. Eu achava que, embora não fosse necessariamente um especialista nesse trabalho, entre os irmãos no meu grupo, eu era o melhor em habilidades profissionais. E achava que era um talento valioso. Um dia, 2 supervisoras recém-eleitas vieram se informar sobre nosso trabalho. Ao saber que as habilidades profissionais delas eram inferiores, inconscientemente, me senti superior. Inesperadamente, elas apontaram uns problemas após verem alguns dos meus trabalhos. Aquilo me incomodou muito. Foi vergonhoso. Por isso, não quis aceitar a sugestão delas. Pensei, suas habilidades são melhores do que as minhas? Se apontarem meus problemas, o que meus irmãos pensarão de mim? Dirão que um membro sênior do grupo não consegue fazer nada? Não mesmo. Não posso aceitar a sugestão. Vou refutá-la. Então pesquisei informações sobre o trabalho e refutei completamente a sugestão das supervisoras na frente de todos. As 2 supervisoras disseram: se nossa sugestão for inapropriada, então faremos como sugere. Ao ouvir isso, fiquei muito orgulhoso e achei que tinha recuperado minha imagem. Mais tarde, as supervisoras se abriram sobre o estado delas durante uma reunião, se dizendo constrangidas no nosso grupo. Mesmo que vissem problemas, não ousavam apontá-los, pois temiam ser rejeitadas. Na época, eu fazia ideia de que eu era meio arrogante, mas não refleti de verdade sobre mim mesmo. Mais tarde, uma nova supervisora, a irmã Xian, foi designada para acompanhar nosso trabalho. O calibre e as habilidades profissionais dela eram bons, e ela aprendia rápido. Lembro que, certa vez, um novo membro do grupo, o irmão Wan, teve problemas num vídeo que estava produzindo. E vários de nós discutimos, mas não encontramos uma solução. Então alguém sugeriu que esperássemos pela irmã Xian e pedíssemos a opinião dela. Fiquei surpreso quando a irmã Xian conseguiu apontar o principal problema. Fiquei chocado e pensei: você encontrou o problema que eu não consegui identificar. O que o irmão Wan pensará de mim agora? Eu fiquei um pouco insatisfeito com isso. Mas aí, a irmã Xian me perguntou o que eu achava do problema. A fim de preservar minha imagem, eu menti dizendo: você está certa. Foi exatamente o que eu pensei. Então, a irmã Xian sugeriu uma solução. Achei que era uma boa ideia, mas ainda estava infeliz com isso. Eu pensei: você percebeu o problema e agora já sugeriu uma revisão. Isso não me faz parecer pior do que você? Como meus irmãos irão me ver? Como minha imagem sobreviverá a isso? Não. Vou encontrar uma solução ainda melhor. Não posso permitir que me menosprezem. Então examinei cuidadosamente o plano da irmã Xian. E achei que, embora o plano dela fosse válido, ainda havia algumas falhas. Eu disse: irmã, pensei na sua solução anterior. Não há nada de novo nela e irá exigir muitas mudanças. Em pouco tempo, desqualifiquei a sugestão da irmã Xian. É difícil cooperar com os outros desse jeito. Sim. Na época, a irmã Xian sentiu que algo estava errado. Então ela me perguntou: por que sinto que você sempre recusa minhas sugestões, em vez de tentar resolver o problema? Me justifiquei dizendo: não faço isso. Acho que há algo errado no seu plano, não recuso sua sugestão. Depois disso, sugeri uma solução nova. O irmão Wan gostou do meu plano e finalmente usou minha ideia. Quando vi isso, fiquei feliz, como se tivesse vencido uma batalha. Achei que meus irmãos saberiam que eu era melhor do que a supervisora. No dia seguinte, a irmã Xian se abriu sobre o estado dela. Ela disse que o trabalho estava difícil e não sabia o que fazer. Ela também me disse: desde que sou sua parceira em nosso dever, sinto que não consigo fazer nenhum trabalho e que não ajudo seu grupo profissionalmente.
Sinto que não valho nada quando estou com você. Não sinto isso quando estou com os outros irmãos. Ela também apontou o meu problema, dizendo: neste tempo juntos, acho que você se exibe em tudo o que você faz. Você não oferece suplementos nem melhorias às ideias dos outros. E não quer ajudar nem apoiar as pessoas a entrar nos princípios. Em vez disso, nega os outros e se exibe. Como se os outros fossem inúteis e sempre piores do que você. Isso constrange os outros, como se tudo fosse errado. Se isso continuar, você acabará detendo o poder no grupo. Você está trilhando a senda de um anticristo. Certo. Na época, outra irmã também disse que eu manifestava isso. Mas não absorvi nada disso naquele momento. Não tentei me justificar, mas por dentro me senti muito magoado. Pensei, estou trilhando a senda do anticristo? Eu constranjo meus irmãos? Isso não é me atacar? O que meus irmãos pensarão de mim? Depois disso, o trabalho final do irmão Wan baseado no meu plano foi escolhido para ser usado. Então me senti mais desafiador e pensei, acha que trilho a senda do anticristo e que constranjo as pessoas? E como consigo produzir obras até o fim? Já que eu sempre recusava os conselhos da irmã Xian, ela deixou de dá-los depois disso. Pouco tempo depois, o irmão Wan fez uma sugestão que me pareceu sensata, mas havia alguns problemas com ela. Pensei, se agirmos de acordo com seu plano, terei que fazer modificações e acréscimos. Vou parecer incompetente. Não dá. Preciso pensar numa sugestão melhor e mais inovadora, para que ele veja a minha competência. Quando entregarmos à supervisora, ela terá uma impressão melhor de mim. Assim, ignorei a ideia do irmão Wan e desenvolvi um plano novo. Quando o irmão Wan ficou sabendo, ele não entendeu. Eu lhe disse, se seguíssemos a sua sugestão, haveria muitos problemas. E quando ele viu que havia tantos problemas na sugestão dele, ficou perdido. Achou que era ruim em seu trabalho e ficou negativo. Parece que seu parceiro também se sentiu constrangido. Sim. Você percebeu seu problema na época? Percebeu? Não, na época, pensei, já que você não vai aceitar meu conselho, pode achar um jeito de resolver os problemas. Depois disso, fui trabalhar nas minhas tarefas. Mas naquele tempo, eu senti que minha linha de raciocínio não era clara e que eu não era eficiente em meu dever. Por muito tempo, nosso grupo não conseguiu finalizar as obras. Depois, a irmã Xian veio investigar nossos problemas e desvios. O irmão Wan disse, eu fiz uma sugestão, mas o irmão Li disse que havia problemas demais para usá-la. Então eu desisti. Depois o irmão Li deu uma sugestão, mas há materiais que não consigo encontrar e minhas habilidades não estão à altura da tarefa. Então a irmã perguntou se ele se sentia constrangido por mim. Quando a irmã Xian fez essa pergunta, pensei, o que eu tenho a ver se ele não consegue finalizar um trabalho? Eu expliquei, ele não consegue fazer e o problema é meu? Por que eu tenho culpa? Há pouco você me expôs dizendo que eu me comportava como um anticristo. Agora o irmão não faz o trabalho dele e você diz que o problema é meu. É porque você não gosta de mim? A ineficácia do trabalho é responsabilidade minha? Não. Devo falar sobre os seus problemas. Talvez você pare de me envergonhar. Quando a irmã Xian foi embora, eu disse ao irmão Wan. Ultimamente, percebi que a irmã Xian não faz trabalho prático. Nem apresenta sugestões profissionais úteis. Precisamos lembrá-la para que ela possa refletir. Ou isso pode ser prejudicial no trabalho. Quando eu disse isso, o irmão Wan desenvolveu um preconceito contra a irmã Xian. Depois disso, outra supervisora, a irmã Jian, visitou nosso grupo. E eu lhe disse o que eu pensava da irmã Xian. Eu disse que a irmã não era séria em seu trabalho, que o grupo não finalizava um vídeo havia muito tempo e que ela não resolvia problemas práticos. Quando a irmã Jian ouviu isso, me perguntou se eu tinha alguma opinião sobre a irmã Xian. Logo pensei numa resposta. Não tenho opinião específica. Mas depois que eu disse isso, de repente, entrei em pânico. Não dormi bem naquela noite. Fui tomado por um senso de culpa. Eu tinha um preconceito contra a irmã Xian, mas afirmei o contrário. Não era uma mentira? Certo. Eu também era responsável pelo estado do trabalho.
mas induzi o irmão Wan a acusar a irmã Xian e a julgá-la sem fundamento. Eu não estava lhe atacando por vingança? Vi que eu estava cometendo o mal. Depois disso, a líder viu que eu ataquei o irmão Wan e as supervisoras de modo que ficaram negativos, o que afetou seriamente o trabalho de vídeos. Que nunca aceitei lembretes nem ajuda, e que até ataquei a irmã Xian. Com base em meu comportamento, fui dispensado. Depois de dispensado, não senti a presença de Deus e vivia em escuridão. Orei a Deus muitas vezes, dizendo: Deus, meus irmãos me expuseram por trilhar a senda do anticristo. Mesmo assim, não tenho autoconhecimento. Não sei onde eu errei. Deus, esclarece-me e guia-me a me conhecer. Depois encontrei uma passagem da palavra de Deus em que ele revela os anticristos. Deus disse: os métodos de ação dos anticristos são sempre pouco convencionais e pretensiosos. Por mais correta que seja a sugestão do outro, ele sempre a rejeitará. Mesmo que a sugestão seja consistente com as ideias dele, se o anticristo não a propuser primeiro, ele se recusará definitivamente a aceitá-la. Em vez disso, o anticristo fará de tudo para negar e condenar a sugestão, até que a pessoa que a apresentou sinta que a ideia está errada e admita isso. Só então o anticristo para. Os anticristos gostam de se engrandecer e menosprezar os outros, para que os outros os adorem e os coloquem no centro das coisas. Eles só permitem que eles mesmos floresçam e que os outros sirvam apenas de pano de fundo para se destacarem. Eles acreditam que tudo que dizem e fazem é certo, enquanto tudo que os outros dizem e fazem é errado. Muitas vezes apresentam novas opiniões para negar as opiniões e práticas dos outros. Eles criticam as opiniões dos outros e interrompem ou rejeitam os planos dos outros para obrigar todos a ouvi-los e a agir conforme os métodos deles. Eles utilizam esses métodos e meios continuamente para negar e atacar você e levá-lo a crer que você não é bom, para que você se torne cada vez mais submisso a eles e os admire, até que você esteja sob o controle deles. Esse é o processo por meio do qual os anticristos subjugam e controlam as pessoas. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que os anticristos são sempre incomuns, sempre se exibem, menosprezam os outros, para alcançar seu objetivo de se destacar e fazer as pessoas admirá-los. Com o tempo, aqueles que cooperam caem num estado negativo, sentem que são inferiores, sempre lhes obedecem e se sentem controlados por eles. Meu comportamento não era igual ao de um anticristo? De coração, desprezei e menosprezei as duas supervisoras anteriores. Quando viram alguns problemas no vídeo que produzi, temi perder a admiração e inventei razões para rejeitar as sugestões. Como resultado, as supervisoras se sentiram constrangidas por mim. Quando a irmã Xian, que tinha habilidades, identificou problemas em nosso trabalho e deu conselhos para as revisões, eu recusei. Achava que, se eu a ouvisse, ninguém me notaria e os outros não me admirariam. Então procurei erros no plano dela, numa tentativa de menosprezá-la. Depois, apresentei minha ideia brilhante e fizemos do meu jeito. Por fora eu operava sob o estandarte de melhorar nosso trabalho, mas meu propósito real era provar que eu era melhor do que a supervisora, para que os outros me admirassem. Quando discuti a sugestão do irmão Wan com ele, descartei o plano como inútil só para me exibir, o que o deixou incapaz de finalizar trabalhos. A igreja arranjou para que eu cooperasse com meus irmãos em meu dever, para que aprendêssemos com o melhor de cada um. Se a sugestão de alguém fosse boa e sensata, deveríamos melhorar a sugestão, para que todos pudessem dar o seu melhor e ter êxito, o que beneficiaria o trabalho de vídeos. Sim. Mas para que as pessoas me admirassem e me apoiassem, eu sempre apresentava ideias incomuns e menosprezava os outros, e não lhes permitia exercer um papel.
o que fez com que meu parceiro e a supervisora se sentissem inúteis e fossem incapazes de cumprir seus deveres. A essência daquilo que fiz não era oprimir pessoas. Eu sempre me exibia e oprimia os outros, e os fazia crer que deviam me ouvir em tudo. Aí meu parceiro e as supervisoras não se envolviam no trabalho do grupo. Eu não estava trilhando a senda dos anticristos? Sim. Exatamente. Se eu me aplicar à sua comunhão, quando discuto coisas com os outros nas reuniões, eu também tento me destacar e ostentar. Eu rebaixo os outros e exibo meu talento. Sim. Antes eu pensava que isso era apenas arrogância. Só agora percebo que isso é o caráter de um anticristo. Certo. Sim. Normalmente, damos conselhos para cumprir melhor nosso dever. Se a nossa intenção é menosprezar os outros e nos exibir, estamos causando perturbação, o que é cometer o mal. Sim. Sim. Sem ser revelado pela palavra de Deus, eu não poderia discernir isso. É verdade. Se não tivesse sido dispensado, eu nunca perceberia meu problema. Estava entorpecido. Mais tarde, li outra passagem da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o apreço que os anticristos têm por seu status e prestígio vai além do das pessoas normais e é algo de dentro de seu caráter e essência. Não é um interesse temporário, nem o efeito transitório de seu ambiente. É algo de dentro de sua vida, de seus ossos, e é, portanto, sua essência. Isso quer dizer que, em tudo que um anticristo faz, sua primeira preocupação é seu status, seu prestígio, nada mais. Para um anticristo, status e prestígio são sua vida e seu objetivo vitalício. Em tudo que faz, sua primeira consideração é: o que acontecerá com meu status e com meu prestígio? Fazer isso me dará prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa, e é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Muitas vezes eles ponderam sobre tais coisas em seu coração. Ponderam sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus. Como podem ter uma reputação elevada na igreja para que as pessoas escutem quando eles falam e os apoiem quando eles agem e os sigam para onde quer que eles vão, para que tenham uma voz na igreja, uma reputação, para que desfrutem de benefícios e tenham status. Eles ponderam sobre tais coisas com frequência. Isso é o que essas pessoas buscam. Por que estão sempre pensando nessas coisas? Depois de lerem as palavras de Deus, depois de ouvirem sermões, eles realmente não entendem nada disso. Eles realmente não são capazes de discernir tudo isso? As palavras de Deus e a verdade realmente não são capazes de mudar suas noções, ideias e opiniões? De forma alguma é o que ocorre. O problema começa com eles. É totalmente porque eles não amam a verdade. Porque em seu coração, eles estão cansados da verdade. E como resultado, não são nem um pouco receptivos para a verdade. Algo que é determinado por sua natureza e essência. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que anticristos valorizam status e reputação. Adoram ser admirados, apoiados e ter um lugar no coração dos outros. Sim. Eles sempre priorizam seu status e reputação. Não consideram o trabalho da igreja nem os sentimentos de seus irmãos. Nem pensam em como Deus os vê e nas consequências de continuar assim. Certo. Certo. Analisando os comportamentos deles, percebi que eu estava em perigo. Eu vinha fazendo vídeos por muito tempo, tinha alguma experiência e algumas conquistas, e ganhado a admiração de irmãos e supervisores.
Por isso me achava superior aos outros e gostava da sensação de ser admirado e apoiado. Quando as supervisoras apontaram os problemas no nosso trabalho ou fizeram uma sugestão apropriada, entrei em crise. Temi perder a admiração dos outros e meu senso de presença no grupo. Então, para proteger minha reputação, eu menosprezei os meus irmãos, rejeitei as sugestões deles e apresentei minhas ideias brilhantes para me exibir. Eu não considerei os sentimentos dos meus irmãos como cultivar pessoas nem como beneficiar o trabalho da igreja. Tudo o que me importava era exibir meu talento. A irmã Xian viu que eu trilhava a senda errada, por isso apontou meu problema para me ajudar. Mas além de me recusar a autorrefletir, achei que meu status e reputação tinham sido prejudicados e desenvolvi hostilidade e ódio contra a irmã. A fim de preservar status e reputação, aproveitei os problemas da irmã Xian e a julguei pelas costas. Também enganei e envolvi o irmão Wan para que tivesse um preconceito contra a irmã Xian. Até julguei e ataquei a irmã Xian, sob o pretexto de ajudá-la. Vi que, a fim de manter meu status e reputação, eu era capaz de qualquer coisa. Fui tão desprezível. Essa era a senda do anticristo. Certo. Se isso continuasse, mesmo que eu ganhasse a admiração dos meus irmãos, que bem isso me traria? Eu cometeria feitos malignos diante de Deus, perderia qualquer chance de ganhar a verdade e de ser salvo. E no fim, eu só poderia ser condenado e punido por Deus. Sim. Eu era igual a Paulo. Ele sempre queria ser visto e admirado, e sempre dizia palavras vazias e falava doutrinas para se exibir. Em suas cartas, menosprezou Pedro e se exaltou, trouxe todos para diante de si. E foi descarado a ponto de dizer que vivia como Cristo, o que levou as pessoas a tratá-lo como Deus. No fim, ele ofendeu o caráter de Deus e foi punido por ele. Eu não estava trilhando a senda errada de Paulo? Sim. Certo. Na verdade, nosso status não é tão alto quanto o de Paulo, nem nosso trabalho é tão grande. Somos um pouco eficientes em nosso dever e temos mais talentos do que os outros, mas esquecemos quem somos. Sim. Para proteger nosso status e reputação, podemos até atacar, menosprezar e excluir os outros. Se realmente tivéssemos status, nem imagino o mal que poderíamos cometer. Exatamente. Quando crentes em Deus buscam status e reputação em vez da verdade, podem cometer o mal e resistir a Deus. Verdade. Quando percebi isso, fiquei com medo. Pensei em como cometi o mal para proteger meu status. Depois de fazer um conluio para julgar e atacar a irmã Xian, eu me senti sombrio e incomodado. E havia uma sensação de um desastre. Se me recusasse a arrepender, Deus me rejeitaria e me expulsaria. Nesse momento percebi como era prejudicial a minha busca por status. Certo. Depois, li na palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se alguém diz que ama a verdade e busca a verdade, mas em essência, o objetivo que ele busca é distinguir-se, exibir-se, fazer com que as pessoas o admirem, realizar os próprios interesses, e ele cumpre seu dever não para obedecer ou satisfazer a Deus, mas para alcançar prestígio e status, então sua busca é ilegítima. Assim sendo, quando se trata do trabalho da igreja, as suas ações são um obstáculo ou o ajudam a avançar. Elas são claramente um obstáculo. Elas não o avançam. Algumas pessoas levantam a bandeira de fazer o trabalho da igreja, mas buscam seu prestígio e status pessoais. Administram uma operação própria, criam seu grupinho, seu próprio reino pequeno. Esse tipo de pessoa está cumprindo o seu dever? Todo o trabalho que eles fazem interrompe, perturba e prejudica o trabalho da igreja. Qual é a consequência da sua busca por status e prestígio? Em primeiro lugar, isso afeta como o povo escolhido de Deus come e bebe a palavra de Deus e como entende a verdade.
Isso impede sua entrada na vida. O impede de entrar na trilha certa da fé em Deus e o leva para a senda errada, o que prejudica os escolhidos e os leva à ruína. E o que isso acaba por fazer ao trabalho da igreja? É desmantelamento, interrupção e depreciação. Essa é a consequência produzida pela busca das pessoas por fama e status. Quando cumprem o seu dever dessa forma, isso não pode ser definido como trilhar a senda de um anticristo? Quando Deus pede que as pessoas deixem de lado status e prestígio, não é que ele esteja privando as pessoas do direito de escolha. Pelo contrário, é porque, enquanto buscam prestígio e status, as pessoas interrompem e prejudicam o trabalho da igreja e a entrada do povo escolhido de Deus na vida, e podem até influenciar como os outros comem e bebem as palavras de Deus, compreendem a verdade e, assim, alcançam a salvação de Deus. Esse fato é indiscutível. Quando as pessoas buscam seu prestígio e status, é certo que elas não buscarão a verdade e que não cumprirão seu dever fielmente. Só falarão e agirão em prol de prestígio e status. E todo o trabalho que fazem, sem a menor exceção, é com esse fim. Comportar-se e agir dessa forma é, sem qualquer dúvida, trilhar a senda dos anticristos. É uma interrupção e perturbação da obra de Deus. E todas as suas várias consequências estão impedindo a propagação do evangelho do reino e o fluxo livre da vontade de Deus dentro da igreja. Assim, pode-se dizer com certeza que a senda trilhada pelos que buscam status e prestígio é a senda de resistência a Deus. É resistência intencional a Ele, é contradizê-lo, é cooperar com Satanás em resistir a Deus e em colocar-se em oposição a Ele. Essa é a natureza da busca das pessoas por status e prestígio. O problema com a busca das pessoas por seus interesses é que os objetivos que elas buscam são os objetivos de Satanás. São objetivos perversos e injustos. Quando as pessoas buscam interesses pessoais, tais como prestígio e status, elas involuntariamente se tornam uma ferramenta de Satanás. Se tornam um canal para Satanás. E, além disso, se tornam uma personificação de Satanás. Elas exercem um papel negativo na igreja. No que diz respeito ao trabalho da igreja, a vida normal de igreja e a busca normal do povo escolhido de Deus, o efeito que elas têm é perturbar e prejudicar. Elas têm um efeito adverso e negativo. Amém. A palavra de Deus me mostrou claramente que buscar status e reputação era trilhar uma senda de perversidade. Sim. Quando as supervisoras começaram, elas acompanhavam vários grupos e precisavam dominar os princípios e habilidades de vários deveres. Confrontadas com dificuldades, elas podem identificar problemas e dar sugestões, o que é bom e benéfico para o trabalho da igreja. Sim. E eu, a fim de proteger meu status e reputação, não apoiei nem cooperei com o trabalho delas para cumprir bem o nosso dever. E neguei e menosprezei as sugestões delas, e as ataquei até se tornarem negativas e não ousarem me dar conselhos, ao ponto de sentirem que não serviam como supervisoras. O irmão Wan tinha acabado de começar em seu dever, por isso precisava de apoio e ajuda. Mas a fim de me exibir, não ajudei meu irmão, sugerindo melhorias para a sugestão dele. Rejeitei seu plano como inútil. O que o constrangeu o deixou perdido em relação ao que fazer. Vi que tudo o que eu fazia era destrutivo e ruinoso. Eu atacava os outros até que ficassem negativos e não quisessem cooperar com o trabalho, o que impediu que o trabalho da igreja avançasse. Isso não era exatamente o que Satanás quer?
Só então percebi que minha busca por status e reputação se baseava em prejudicar o trabalho da igreja. Sim. Naquele período, com autorreflexão, vi como essa minha busca por status só causou danos ao trabalho da igreja e prejudicou meus irmãos. Me senti negativo por isso. Pensei, expus o caráter de um anticristo. Isso não fazia de mim um anticristo autêntico? Sou tão corrupto que não poderei ser salvo. Será que minha senda de crença em Deus chegou ao fim? Em minha dor, orei a Deus. Deus, pela admiração das pessoas, perturbei o trabalho da igreja. Vejo que estava trilhando a senda errada e me sinto negativo. E sinto que não posso ser salvo. Deus, por favor, guia-me para eu escapar do meu estado negativo. Depois de orar, li as palavras de Deus. Deus diz: você deve ser capaz de perceber e identificar os anticristos. Deve ser capaz de distinguir as manifestações deles. E ao mesmo tempo que distinguir essas coisas, deve ter clareza em relação a quantas áreas da sua natureza e essência você compartilha com eles. Pois vocês dois são os tipos de pessoas que foram corrompidos por Satanás. Mas enquanto os anticristos são usados por Satanás como roupa e se tornaram seu escoadouro, você é o tipo de pessoa que foi corrompido por Satanás e ainda tem esperança de salvação. Então, com que mentalidade você deve aceitar esses fatos e manifestações? Deve aplicá-los a si e reconhecer que você tem a natureza e a essência de um anticristo. E depois deve refletir sobre o que daquilo que é manifestado e revelado em você não é diferente do que é manifestado e revelado nos anticristos. Primeiro reconheça esses fatos. Não finja e nem tente se camuflar. A senda que você trilha é a dos anticristos. Não seria contrariar os fatos dizer que você é um anticristo. É só que a casa de Deus ainda não o nomeou como tal e ainda lhe dá uma chance de se arrepender. Você entende? Primeiro aceite e reconheça, e depois venha para diante de Deus e seja disciplinado e comprometido. Não saia da luz da presença de Deus e da sua proteção. Dessa forma, quando agir por um lado, você será obrigado por senso e consciência. E além disso, você será iluminado e guiado pelas palavras de Deus, o que também o obrigará. Por outro lado, o Espírito Santo também o guiará e arranjará para que as pessoas o lembrem e disciplinem. Como Deus o lembrará? Deus opera de muitas maneiras. Às vezes, Deus lhe dá um sentimento claro no seu coração, e você tem um senso claro de que deve aceitar restrição e não ser desobediente. E quando erra, você envergonha Deus e faz papel de bobo. E assim você se controla. E será que isso não o protege? É uma das formas de Deus operar. Às vezes, Deus o repreenderá a partir de dentro. Ele lhe dará palavras claras. Você será informado de que agir assim é vergonhoso para Deus, o que trará condenação. Haverá palavras claras que o repreenderão e saberá que se aplicam a você. E qual é o objetivo de repreendê-lo dessa forma? Serve para lhe dar um sentimento na sua consciência. Quando tiver esse sentimento, você estará atento ao impacto, às consequências e à sua vergonha. E você controlará as suas ações e seu comportamento. Depois de experimentar dessa forma, você descobrirá que, embora essa corrupção possa estar enraizada nas pessoas, quando as pessoas conseguem aceitar a verdade e reconhecer os caracteres corruptos pelo que são, elas podem renunciar à carne. Quando as pessoas conseguem pôr a verdade em prática, seus caracteres satânicos podem ser purificados e mudados. O caráter satânico do homem não é indestrutível nem imutável. Quando você aceitar a verdade e conseguir pô-la em prática, seu caráter satânico será naturalmente destruído e substituído. Amém. 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 As palavras de Deus me confortaram muito e me comoveram. Pensei que por ser tão corrupto, Deus me odiaria e não me salvaria. Mas senti a misericórdia de Deus pelo homem nas suas palavras. Entendi também
que aqueles que têm a essência de um anticristo nunca se arrependem de verdade. Sim. Sim. Se percebe que está trilhando a senda de um anticristo e se arrepende de verdade, você pode ser salvo. Também aprendi que a salvação de uma pessoa depende da senda que ela trilha. A palavra de Deus me apontava uma senda de prática. Enquanto admitirmos nossa corrupção, não fingirmos nem nos disfarçarmos, conscientemente nos abrirmos aos nossos irmãos para nos expormos, e confiarmos em Deus e renunciarmos a nós mesmos, quando queremos buscar status e reputação, Deus nos guiará e ajudará a nos livrarmos dos nossos caracteres corruptos. Na palavra de Deus, vi a esperança de mudar meu caráter. Eu ainda podia mudar. Senti que tinha fé novamente. Graças a Deus. Quando entendi a vontade de Deus, eu não quis mais buscar status e reputação. Só quis buscar uma mudança de caráter e não frustrar as esperanças de Deus para mim. Depois disso, escrevi uma carta para a irmã Xian, em que me abri para ela sobre minhas intenções na época e pedi perdão a ela. Então, quando a supervisora percebeu que eu refleti e mudei, pediu que eu continuasse a produzir vídeos. Depois dessa experiência de fracasso, eu me lembrava de não fazer as coisas como antes. E tinha muito medo de buscar status e reputação e cometer um mal que causasse interrupção. Mas quando as coisas aconteciam, eu achava difícil renunciar a mim mesmo. E só conseguia praticar após lutar comigo mesmo. Lembro-me de que uma vez o irmão Wan fez um vídeo. Achei que a sugestão dele era razoável, mas ainda havia alguns problemas. Na época pensei, se eu conseguir pensar numa sugestão melhor, quando estiver finalizada, receberei a maior parte do mérito, e a supervisora saberá que eu tenho as melhores ideias. Assim, rejeitei a sugestão do irmão Wan e apresentei uma ideia inovadora. Quando o irmão Wan ouviu isso, ele não soube o que fazer e ficou perdido. Não ousou continuar com a sugestão dele, mas não tinha certeza se minha sugestão funcionaria. Por isso ficou preso onde estava. Tudo isso foi frustrante para mim. Pensei, sou o líder do grupo. Por que você não me ouve? Quis apresentar mais razões para rejeitar a sugestão dele. Mas naquele momento, comecei a me sentir incomodado. Eu não estava cometendo o mesmo erro? Era o que eu tinha feito antes. Para me exibir, eu sempre rejeitava os outros, o que perturbava o trabalho da igreja. Fiquei com um pouco de medo. Então, orei a Deus rapidamente. Eu disse, Deus, minha corrupção é séria demais. Sempre nego os outros e me exibo para que os outros me admirem. Deus, amaldiçoa meu caráter corrupto e guia-me para a senda da busca da verdade. Depois de orar, li a palavra de Deus. Deus diz, se você insiste em seguir o caminho dos anticristos e segui-lo até o fim, ainda assim não acha que é um problema, não se arrepende e continua a agir do mesmo jeito? Competindo com líderes por ganho e fama, tentando ser diferente dos outros? Melhor do que todos os outros, não importa com quem você esteja, então isso é um problema. Se você busca prestígio e status e se recusa a se arrepender, você é um anticristo e está fadado a ser punido. As palavras de Deus, a verdade, a consciência e o bom senso, se nada disso fizer algo em você, então você está fadado a acabar como um anticristo. Está fora do alcance da salvação e da libertação. Se as pessoas podem ou não ser salvas e se podem ou não trilhar a senda de temer a Deus e de evitar o mal, depende de se elas mostram arrependimento verdadeiro após conhecerem a si mesmas. E da sua atitude em relação à verdade. E do caminho que elas escolhem. Se você não abandona a senda dos anticristos e opta por satisfazer as próprias ambições e os desejos e desafiar a verdade e resistir a Deus, não existe ajuda para você. Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Deus nos salva se conseguirmos nos arrepender de verdade após conhecer a nós mesmos. Minha corrupção era profunda e eu sempre expunha meu caráter satânico.
Então tudo dependia de eu trair as intenções incorretas e praticar a verdade. Sim. Pensei, não posso mais falar e agir conforme minha corrupção. Devo fazer o oposto. Renunciar ao meu status e à minha imagem e cumprir meu dever com os pés no chão. Já que a sugestão do irmão Wan era razoável, deveria oferecer melhorias e refinamentos e fazer o possível para transformá-la num produto finalizado. E esse é o dever que eu devia cumprir. Quando reconheci isso, não rejeitei mais a sugestão do irmão Wan. Em vez disso, apontei problemas na proposta dele e fiz sugestões que achava que ajudariam. Agora, ele tinha uma senda e aceitou de bom grado minhas sugestões e as usou. Depois de praticar assim, me senti especialmente em paz e seguro. Graças a Deus. Sim. Sim. Graças a Deus. Depois, quando coisas semelhantes aconteciam, embora ainda expusesse isso, eu conseguia orar a Deus, renunciar a mim mesmo e aceitar conselhos sensatos dos meus irmãos. Aos poucos, descobri que cada irmão tem pontos fortes. Consigo ver algum valor nas propostas dos outros e oferecer sugestões para melhorias. Encorajo-os a fazerem as coisas do jeito deles. Ao cooperar assim, meus irmãos se sentem mais relaxados e à vontade. E eu também me sinto mais seguro. Graças a Deus. Praticar desse Graças jeito é a Deus. maravilhoso. Graças a Tudo Deus. que Deus faz é salvação.